Sagrada Família, podcast. Olá, este é o 8º podcast do coletivo A Sagrada Família. Hoje com uma dinâmica um pouco diferente, vamos fazer uma mesa virtual, na impossibilidade de uma mesa redonda, contando com dois dos nossos articulistas e eventualmente entrevistados nos podcasts, Cristiano José e Luiz Felipe de Farias. O coletivo A Sagrada Família apresenta Análise de Conjuntura, o destino de Bolsonaro. Especial Mesa Redonda com os professores Felipe Victor Lima, Cristiano José e Luiz Felipe Farias. Então, desde já agradeço a presença dos dois, Luiz e Cristiano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. 3, né? Porque hoje você não vai ficar só na posição de entrevistador, não, né, Felipe? Vamos trabalhar aí. Aproveito, eu aprendo muito mais, né, ouvindo, mas na medida do possível a gente fala alguma coisinha também. Vamos nessa. Bom, esse encontro não é fortuito, nós estamos passando por um momento um tanto quanto conturbado, evidentemente, as possibilidades de golpe vêm sendo aventadas, ainda que o governo federal não deixe isso claro, não externalize isso de maneira mais específica. As falas, as declarações, elas deixam, né, no ar a possibilidade de uma intervenção do executivo por sobre os demais poderes, no sentido de uma maior centralização das decisões, né, ameaças, principalmente por parte do presidente da República em relação ao STF e ao Congresso Nacional, e, curiosamente, né, nós não temos visto grandes declarações da parte de seus líderes, né, tanto dos congressistas, na figura do Rodrigo Maia, quanto dos membros do STF, na figura do Toffoli, do ministro Toffoli, no sentido de censurar essas palavras do presidente. Eles buscam sempre temas como conciliação, harmonia, equilíbrio, e o Bolsonaro parece, diante disso, sentir-se cada vez mais à vontade para dizer o que quer, né? Para além disso, né, nós vemos os seus apoiadores cada vez mais radicalizados e, segundo as últimas pesquisas, na margem aí de 30% da população brasileira. Bom, feito esse preâmbulo, nos últimos dias tivemos alguns fatos interessantes, né? A divulgação do fatídico vídeo citado por Moro como prova de suas acusações, né, de interferência do presidente na Polícia Federal, as repercussões, evidentemente, desses vídeos, e, logo em seguida, duas ações interessantes por parte do STF, uma na figura do Celso de Mello, outra do Alexandre de Moraes. A primeira, não apenas recomendando, né, a publicação do vídeo, mas também isso acabou gerando polêmica, né, o encaminhamento de uma notícia-crime, de notícias-crimes, 3 notícias-crimes, para a Procuradoria-Geral da República, solicitando, inclusive, que o Bolsonaro entregasse seu celular para a perícia, e um segundo ato do Alexandre de Moraes, este dando início, né, a uma operação de caça, né, aos blogs e propagadores individuais das chamadas fake news. O presidente disse que isso não mais iria acontecer, né, por meio de palavrões declarou um basta, e a imprensa, né, alardeia cada vez mais a possibilidade de um golpe. Bom, diante disso, Luiz Felipe e Cristiano, começando pelo Luiz Felipe, qual a sua análise da conjuntura atual, das condições em que nos encontramos no Brasil, né, nesses últimos dias? Como você observa, analisa todo esse contexto, né, de pelo menos 2 últimas semanas, desde que você publicou seu texto, né, e o seu podcast? O que você tem a dizer a respeito? Minha impressão inicial ao ver o vídeo divulgado há alguns dias
é de uma espécie de ambiguidade. Existe, por um lado, claramente, isso é a parte mais explícita da coisa, é um ímpeto autocrático, né? Existe um ímpeto nas falas da ministra Damares, no sentido de prender os governadores, do ministro Weintraub, no sentido de prender os ministros do STF, do próprio Bolsonaro, no sentido de garantir interferência sobre absolutamente todos os ministérios. Existe um ímpeto autocrático muito claro, né? Existe um impulso à centralização das forças políticas. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, não sei se vocês concordam comigo, contrabalançando esse ímpeto autocrático, eu noto um tom de profundo ressentimento, na verdade, com a pequenez de cada um desses atores. Eles falam em praticamente todos os momentos sobre coisas que eles gostariam de fazer e não conseguem. Isso é verdade com a privatização do Banco do Brasil, que gostaria de ser feita, mas não é feita. Isso é verdade com a prisão dos ministros da STF, que gostaria de ser feita, mas não é feita. Prisão dos governadores, que gostaria de ser feita, mas não é feita. Interferência na Polícia Federal, que gostaria de ser feita, mas não consegue ser realizada de fato na prática, ali pelo menos enquanto havia algum tipo de obstáculo por parte do Moro. Em todas as falas, a sensação que eu tenho é de uma espécie de profundo ressentimento perante os obstáculos que esse impulso autocrático encontrou nas diferentes esferas do Estado. Eu vejo o bolsonarismo como uma expressão política que está muito longe de ter conseguido encontrar hegemonia dentro do bloco no poder e está muito longe de ter conseguido encontrar hegemonia dentro do aparelho do Estado como um todo. Eu vejo o bolsonarismo como uma força política que, sem dúvida, nesse momento tem protagonismo político, mas que não consegue realizar consensos e que se ressente e se sente permanentemente acuada perante os obstáculos. A fala predominante, na minha opinião, é uma fala de medo de perder, é uma fala de medo de cair. O Bolsonaro deixa muito claro que ele está com muito medo de cair. Isso não é propriamente a fala de alguém que está se vangloriando dos recursos que tem. A sensação que eu tenho é que, pelo contrário, existe um descompasso entre esse impulso à centralização e os obstáculos que ele encontra, o que torna o discurso muito estridente, né? É o discurso de quem late, é o discurso de um latido. É um discurso profundamente estridente, e essa estridência ela denota uma certa fragilidade, ela denota uma certa fraqueza, ela denota muito menos vigor do que ela gostaria de denotar, né? Você, quando quer fazer um golpe, você não anuncia ele 400 vezes. Quando você quer fazer um golpe, você faz. Quando o Eduardo fala, não é questão de ser, é questão de quando vai acontecer a ruptura, é como se ele estivesse dizendo, olha só, a gente vai fazer, hein? A gente vai fazer, hein? Mas existe nisso como que o reconhecimento da pequenez de quem mais anuncia do que realiza, né? Então eu sinto que existe esse descompasso na fala de todos os envolvidos na reunião, e eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção naquele vídeo como um todo. É interessante pensar nessa ideia de pequenez, né, essa sensação de pequenez, de incapacidade, ou a sensação de incapacidade de agir, e ao mesmo tempo a estridência do discurso, a sensação de ressentimento, porque me lembra um pouco algumas falas paranoicas que surgem durante, né, a reunião, de certa maneira também expressando outras formas de posicionamento, já outras falas do presidente. Cristiano, quais seriam suas impressões iniciais? E o que você teria a dizer a respeito do o Luiz já trouxe para nós? Bom, eu tenho impressões semelhantes às que o Luiz acabou de nos trazer. Eu, de algum tempo, venho me perguntando em que medida que o Bolsonaro não toma por objetivo aquilo que ele enxerga nas suas bases militantes, especialmente na internet, né? Qual que é o nível de comparação que ele estabelece entre todo o barulho, enfim, toda a amplidão da mensagem que eles conseguem frequentemente emplacar e o que chega efetivamente nas pessoas, né? E aqui eu faria até mesmo um reparo nessas pesquisas que o Datafolha tem feito, que me parece que esse é um dado que tem sido trabalhado de maneira um pouco simplista, né? Uma coisa é você perguntar para as pessoas se elas aprovam ou não, se elas ainda estão dando alguma credibilidade para um governo. Outra coisa é saber quanto dessas pessoas está disponível, por exemplo, a lutar por esse governo, né? Até mesmo em termos de uma guerra de movimento, né? De um conflito real, efetivo nas ruas, né? Acho que isso é bastante importante, porque 30% de fato é um número substantivo, mas se nós estivermos falando de um confronto aberto,
eu não imagino que chegue a esse número. E isso nos dá um pouco o parâmetro da correlação de forças que agora operam dentro de Brasília, né? O Rodrigo Maia, de fato, me intriga, porque é claro, né, que apesar de toda a ação contrária que o Bolsonaro tem pelos órgãos de imprensa e por conta de vários atores internos ao Estado, como o Luiz trouxe, ainda não me parece que essa circunstância está madura, né? Apesar dos reiterados crimes. Mas o que me intriga a par disso é se ele efetivamente tem outras forças para além dessa militância conhecida e declarada na internet, que foi alvo dessa última operação da PF. Né? Cada vez mais eu tendo a pensar que não, né? que na verdade ele blefa, mas eu ainda não estou seguro de que ele efetivamente não tem algumas cartas na manga, né? Como a gente já falou em outros podcasts e também no meu texto, grupos corporativistas, né, a organização dos caminhoneiros, eventualmente forças paramilitares, milicianas, grupos internos, né, de baixas patentes de forças armadas, das polícias regionais. Então, acho que isso precisa ser entendido melhor para que a gente possa ler um pouco. Mas concordo que, tomando essa reunião como o exemplar fundamental da análise, que certamente é um discurso de atores enfraquecidos, né? E não somente enfraquecidos, mas também pouco numerosos, né? Aparece também em algumas falas a circunstância deles terem que lidar com uma estrutura para a qual eles não têm quadros suficientes para preencher todas as funções estratégicas, e aí de nada adianta você ocupar um posto de proa, né, de um ministério como o da educação, por exemplo, se você não consegue preencher em toda a hierarquia de comando com pessoas leais, né? Então, acho que isso também provavelmente reforça o sentimento de isolamento e o sentimento de insegurança do Bolsonaro. Então, tendo a concordar, mas a situação não me parece muito clara sob o ponto de vista dessa correlação de forças ainda, sabe? Acho que essas serão as minhas impressões iniciais sobre a nossa discussão. Sagrada Família. Luiz, lembrando aqui uma fala no seu podcast, você nos fala do Bolsonaro como uma figura de transição dentro de um contexto de crise de hegemonia, né? Tomando por base essa ideia de que há uma sensação de enfraquecimento e de que efetivamente eles não conseguem, aparentemente, né, não se sentem seguros para tomar suas decisões, o próprio Cristiano apontando a possibilidade da falta de quadros. Como você pensaria isso dentro dessa ideia de uma transição na figura do Bolsonaro e de uma crise de hegemonia? Eu acho que a gente precisa enfrentar como dilema central essa ideia de que, apesar de o Bolsonaro aparentemente, o bolsonarismo, aparentemente ter uma certa incapacidade de exercer consenso dentro do bloco no poder, apesar dele estar relativamente isolado dentro do aparelho do Estado, com exceção das Forças Armadas, que seguem um ponto de interrogação, a base social dele segue bastante resiliente. Eu acho que isso é um dilema que a gente vai precisar enfrentar. Existe uma base bolsonarista que, a avaliar pela última pesquisa do Datafolha, se mantém em escala de 33% em ótimo e bom. Nós precisamos conseguir, de alguma maneira, decifrar esse enigma, porque, afinal de contas, apesar de tantos descalabros, ele se permanece com 1/3 da população, considerando que ele o avalia como ótimo, avaliando o Bolsonaro como ótimo ou bom. E eu acho que aqui a gente vai precisar fazer um certo nuance no discurso, uma certa autocrítica no jogo aqui. Eu vou propor aqui uma hipótese, e é uma hipótese com a qual muitos talvez não concordem. Apesar do discurso do Bolsonaro ser muito estridente, muito fora da caixinha, evidentemente caótico, de vez em quando lunático, eu considero que o bolsonarismo tem uma raiz de racionalidade histórica. A racionalidade histórica do bolsonarismo diz respeito fundamentalmente ao fato de que ele é a única força política hoje no Brasil que reconhece de maneira explícita que a nova república acabou e que uma nova de que a luta, o confronto que está sendo enfrentado agora só vai ser resolvido de maneira extra-institucional. Ele é a única força política que reconhece que esse atual contexto só vai ser resolvido fora das instituições, só vai ser resolvido nas ruas.
Ele é a única força que reconhece isso. Ou seja, ele é a única força que reconhece que o atual arranjo institucional, o atual pacto social lá da Constituição de 88 se esgotou. Toda a oposição, toda ela, incluindo os frangalhos da esquerda, continua, apesar de parecer muito equilibrada, apesar de parecer muito racional, ela continua, na verdade, com a sua irracionalidade de fundo. Qual é a irracionalidade de fundo da oposição? O fato de que ela continua apostando de que é possível que o arranjo institucional da nova república consiga desarmar essa bomba, consiga desfazer esse enorme impasse no qual nós entramos. Por que o Bolsonaro se mantém com grande apoio? Na minha opinião, ele se mantém com grande apoio porque ele tem justamente essa semente de racionalidade histórica. Existe uma parcela gigantesca da população, e não é só gente de classe média alta, não. Existe uma parcela gigantesca da população que sente raiva, que fala a língua da raiva, que fala a língua da necessidade de ruptura, que fala a língua do tem que mudar tudo que está aí. E a esquerda esqueceu de falar essa língua. A esquerda fala a língua da acomodação às instituições. A esquerda fala a língua do gerenciamento do status quo. A esquerda fala a língua da moderação. E existe uma parcela gigante da população que não quer moderação. Ela quer botar literalmente fogo no pavio. E, curiosamente, quem consegue falar essa língua é o senhor presidente Bolsonaro. Eu acho que ele continua com um nível de apoio significativo porque ele consegue falar língua de ruptura, língua de rompimento, língua de raiva, língua de ódio. E a esquerda atualmente está querendo, de algum jeito, se livrar do ódio, falar a língua do amor, da paz e do apaziguamento. Talvez esse não seja mais um momento de apaziguamento. O Bolsonaro, na minha opinião, o bolsonarismo consegue se manter porque ele representa, na minha opinião, esse trunfo histórico que consegue dialogar com as inquietações de uma quantidade razoável da população. Para mim, ele ganhou a eleição não pelo que ele disse de falso, não pela fake news, mas pelo que ele disse de verdadeiro. E o que ele disse de verdadeiro é que tem que mudar tudo que está aí. Quando você fala um negócio desse, você está dialogando com a raiva que a população tem dessa porra toda. Só que, na minha opinião, justamente o bolsonarismo não consegue realizar essa hegemonia. Ele não consegue, não só dentro do bloco no poder, mas também dentre as massas populares, ele não consegue dar respostas reais a esses anseios, fundamentalmente por um motivo. Até agora eles não foram capazes de dar nenhuma resposta que gerasse emprego em escala massiva. Isso é anterior à pandemia. Ao não conseguir gerar emprego em escala massiva, ele cai na armadilha de todos os regimes que se mantiveram com taxa de desemprego alta no Brasil. Eles não têm estabilidade política. A estabilidade política no Brasil decorre da geração de emprego, mesmo que seja emprego na faixa de 1 a 2 salários mínimos. Se o bolsonarismo não conseguir fazer isso, ele com certeza vai entrar em colapso do ponto de vista da sua base. Então eu acho que é isso, ele consegue por um lado de algum jeito seduzir essa base, mas por outro ele só vai conseguir consolidar realmente uma base de extrema direita na população brasileira se ele conseguir provar que ele é capaz de gerar emprego para essa galera. Eu acho que isso é um dos motivos porque ele está desesperado com a pandemia e com o colapso econômico que inevitavelmente virá. Bom, Cristiano, eu sei que você tem algumas colocações a esse respeito. A hipótese do Felipe é extremamente interessante, principalmente nessa última parte, né, em que ele aponta os limites que o bolsonarismo tem para o alcance da hegemonia, mas, por outro lado, ele traz um dado da possibilidade de diálogo entre o Bolsonaro e as massas, que o tornam um sucesso eleitoral, na medida em que aponta para questões que são reais, né, ainda que com certas falas, com certas mistificações, mas de alguma maneira ele consegue, né, atingir, né, o sentimento de uma população que efetivamente está revoltada, no momento em que, você bem apontou, Luiz, a esquerda parece muito presa ainda a certas práticas, né, que se afastam dos anseios populares, né, práticas institucionais, muito ligadas ainda à maneira como, brincando com um dos podcasts do Cristiano, como o PSDB entende política, né, esse flerte afasta, né, a esquerda, esse flerte com essa ideia, né, mais institucional parece afastar a esquerda do povo cada vez mais, principalmente entre o que um fala e o que o outro quer, né? Bom, Cristiano, o que você tem a dizer a respeito? Bom, eu acho essa hipótese que o Luiz nos traz agora absolutamente pertinente e talvez das mais sólidas que nós temos lido e ouvido por aí. E isso me recoloca algumas questões que eu tenho trabalhado há algum tempo, quando começam a surgir essas ondas direitistas, fascistas, especialmente na internet. Eu procurei me debruçar sobre esses fenômenos, né, porque eles me
me pareciam bastante relevantes para compreendermos algumas fraturas que nós poderíamos enxergar na sociedade, na estrutura institucional, etc. E a minha hipótese de trabalho, que de certa maneira permanece, claro, com alguns desenvolvimentos, era de que alguns discursos, ainda que totalmente anacrônicos, como um retorno à monarquia, algumas propostas de retorno a modelos educacionais medievais, um ultraliberalismo pré-Revolução Francesa, na verdade eram sintomas de uma crise mais profunda, que é a própria crise do capital. Então, na hipótese do capitalismo já ter esgotado as suas potencialidades históricas de dar respostas civilizatórias para as pessoas, no plano das ideias, no plano das instituições também, por derivação, o caos também vai se estabelecendo. Né? E aí antigos discursos que não têm mais nenhum tipo de conexão com a contemporaneidade vão sendo retomados como tentativas de leitura, tentativas de desenvolver uma solução para essa situação que vai se tornando cada vez mais caótica em todos os estratos. E nesse sentido, eu concordo plenamente de que o Bolsonaro é a única voz que denuncia esse esgotamento em particular da Nova República, mas que se nós considerarmos também a característica revolucionária invertida, que vem, por exemplo, do olavismo e do olavismo internacional, que é propalado pelo Bannon, por exemplo, é curioso como que, enquanto a esquerda desistiu de fazer a crítica radical do capitalismo e, portanto, desistiu de fazer a luta radical contra o capitalismo, a direita, ela denuncia o capitalismo, propondo, obviamente, soluções capitalistas, né, para esse caos. Então, se nós pensarmos sob o ponto de vista da forma, o discurso revolucionário hoje está com a direita. E aí eu concordo, não sei se o Felipe concorda com esse meu encaminhamento, essa minha interpretação da fala dele, mas eu procuro aqui estabelecer um paralelo. Considerando que essa crise exista, é claro que esse é o único discurso possível que encontra uma sintonia, que encontra uma comunicação direta com as bases e tem condições de permanecer. Bom, aí chegamos ao último elemento desse campo de possibilidades. Né? Então, o Bolsonaro parece que está à frente, sob o ponto de vista da conexão com as bases, com as massas e etc. Isso não é mera retórica. Né? Ele, de fato, está falando coisas que as pessoas sentem e formulam como razoáveis para elas, né? Como conectadas com o que elas também estão sentindo e estão pensando. Mas todas as soluções do Bolsonaro são soluções dentro do campo do capitalismo, né? O que gera esse paradoxo e, eventualmente, essa impossibilidade dele conseguir, no longo prazo, sustentar essa conexão com as bases. Agora, isso é um problema interessante, porque, de certa maneira, o Bolsonaro ele luta em duas frentes, né? Então, nessa última perspectiva que o Luiz trouxe, ele luta no campo aberto da causalidade histórica, né, em que quadra, em que situação nós estamos, sob o ponto de vista do desenvolvimento do capital e do seu potencial ainda de autossustentação. E a outra dimensão é a dimensão ali da pequena política, em que ele tem que lidar com as estruturas consolidadas da Nova República, que parecem esgotadas, mas que ainda estão lá. Né? E aí, retomando um pouquinho da primeira parte, né, dessa nossa conversa, é bastante curioso que o Bolsonaro tenha comemorado num dia uma ação da Polícia Federal contra o governador do Rio de Janeiro e tenha sido surpreendido no outro com uma ação da mesma Polícia Federal contra os seus aliados mais próximos, né? Isso eu acho que é bastante exemplar para nós entendermos a natureza da disputa que está acontecendo hoje dentro do Estado brasileiro. Né? Sagrada Família, podcast. Luiz? Eu acho que essa dualidade realmente das duas ações da PF são bastante... Essa dualidade é muito sintomática, né? É aquilo que eu havia dito sobre o impulso autocrático, em que você está supostamente conseguindo se impor sobre o governador do Rio, e no dia seguinte você toma um esculacho porque você, de repente, é tomado de surpresa com sua própria base sendo investigada pela própria Polícia Federal. Existe aí claramente uma ambiguidade entre esse impulso autocrático de um lado e esse isolamento, essa fragilidade, essa fraqueza, esse pequenez que eu havia me referido do outro. Eu acho que a imagem é muito clara e realmente ela é muito condizente com o que a gente viu nesses últimos dias. A respeito dessa figura, né, do bolsonarismo como um discurso formalmente ou aparentemente de ruptura, mas dentro dos quadros da própria ordem, eu acho que a definição que é mais precisa a esse respeito é a definição que um senhor chamado João Bernardo, que é um autor português
bastante relevante, deu para o fascismo, na sua obra O Labirintos do Fascismo, né? O fascismo representa justamente uma revolução no interior da ordem. Essa revolução no interior da ordem, ela precisa, por um lado, incorporar a dinâmica e as demandas de ruptura que vem de baixo, ela precisa incorporar as demandas de inquietação e de tem que mudar tudo que está aí, e nesse sentido ela é formalmente revolucionária, mas ela é também no interior da ordem porque ela utiliza esse impulso de inquietação e de crítica para reforçar as próprias estruturas de dominação e exploração da própria ordem. É isso que o fascismo fez. O que o fascismo fez foi, na verdade, incorporar todas as inquietações, tensões e raivas da ordem para desaguar um reforço das relações de exploração e dominação no interior da própria ordem. Essa alquimia é uma alquimia política das mais sofisticadas e delicadas. Não é nada simples você realizar esse tipo de curto-circuito da inquietação e da raiva popular que se expressava já desde 2013. 2013, na minha opinião, é a marca muito clara de que nós tínhamos inquietações que estavam transbordando o lulismo, que estavam claramente transbordando aquela democracia de baixa intensidade que nós havíamos vivido durante tanto tempo. Esse transbordamento que nasceu em 2013, ele rapidamente se virou contra si mesmo e se transformou nesse curto-circuito chamado bolsonarismo, em que a crítica da ordem, por esse discurso de tem que mudar tudo que está aí, desemboca nesse conservadorismo tão potente, tão raivoso, né? Eu acho que essa dualidade é, de fato, a marca registrada do bolsonarismo, e é nessa dualidade que ele consegue se manter. Mas, na minha opinião, tem aqui justamente o limite histórico dessa figura política. A última vez que a gente teve esse grande ascenso da extrema-direita brasileira, no golpe de 64, a gente tinha algumas características que hoje estão faltando, né, para um golpe. Nós tínhamos uma Revolução Cubana 5 anos antes, nós tínhamos uma Guerra Fria, nós tínhamos um amplo ascenso de lutas do operariado e um amplo ascenso de lutas camponesas pela reforma agrária. Hoje nós não temos nada disso. Nada disso. Nós não temos em absoluto um ascenso de lutas populares que precisa ser quebrado. E isso cria para mim uma forma nova, né, para essa extrema-direita que nós já havíamos visto lá em 64. Pela ausência justamente desse antagonista no movimento operário e no movimento camponês, porque esse antagonista agora está aparentemente na lona, essa extrema-direita não consegue se galvanizar, ela não consegue se centralizar em torno de um coração único, como aconteceu em 64. Ela tende a uma espécie de difusão, ela tem algo de difuso, que se expressa talvez muito claramente justamente na forma da milícia, que é uma forma que se organiza, pelo menos aparentemente, de maneira estadual, né, seguindo as estruturas que são estadualizadas das polícias. Essa descentralização e essa difusão, essa ausência de um centro galvanizado, essa extrema-direita que tem esse caráter um tanto policêntrico, ela tem essa aparente incapacidade de exercer, ela tem essa incapacidade de concentrar recursos suficientes a ponto de realizar propriamente um golpe em sentido clássico. Eu acho que a gente agora está vendo claramente um discurso de ruptura, um discurso de quebra, o senhor Eduardo 02 propondo que não é uma questão de ser, é uma questão de quando, mas ao mesmo tempo você tem a sensação de que os recursos para isso faltam, eles sempre parecem insuficientes. Em especial se a gente pensar do ponto de vista miliciano, como é que você consegue dar unidade nacional para milícias que têm um caráter que, pelo menos a princípio, até onde a gente imagina agora, são justamente descentralizadas? Como você faz isso? Até agora a gente não tem uma resposta clara para isso. Então existe claramente uma intenção de uma contra-revolução preventiva, existe a intenção de uma ruptura, existe um discurso de ruptura, existe uma prática de ruptura, mas existem recursos escassos para realizar essa ruptura do ponto de vista do bolsonarismo. Por isso justamente ele é tão instável, né? Por isso justamente ele parece tão transitório, ele é tão volátil. Ele provavelmente prepara caminho para uma nova era que não vai ser a era dele. Ele provavelmente prepara caminho para uma era na qual ele não vai ter lugar. Sagrada Família. Bom, eu nem vou fazer muitos comentários, vou deixar para o Cristiano comentar, mas muitas ideias me vêm à cabeça no momento, mas eu gostaria de ouvir o Cristiano antes de fazer alguns apontamentos.
Eu acho que o Felipe entrega um pouco a questão justamente no ponto mais nebuloso, né? E que tentar avançar sobre essa névoa certamente teria algo de futurologia. Mas tentando trabalhar um pouco em cima dessa necessidade de um antagonismo claro, né, de um antagonista claro, que seja capaz, então, de unificar esforços e dar uma direção emocional e política, né, para o movimento. Eu destacaria também, reforçando esses aspectos de fragilidade, as tentativas erráticas do bolsonarismo, né, ou do bolsolavismo, de encontrar quase que desesperadamente esse elemento antagonista. Então, primeiro com o Foro de São Paulo, que teve alguma eficácia, especialmente na dimensão da internet, né? Isso teve algum tipo de avanço. Depois, em relação à Venezuela, tentando fabricar ali uma ameaça militar e uma espécie de extensão da situação econômico-social da Venezuela para o Brasil, que também se mostrou com pouco fôlego. E, naturalmente, o alinhamento com os Estados Unidos. E nesse ponto, e a gente não vai conseguir, eu acredito, tratar disso nessa conversa, né? Mas existem já pautas programadas para outros podcasts para que a gente trate desse assunto. O que me parece ser bastante estratégico nesse exercício de tentar antecipar quais serão os atores políticos mais relevantes no plano internacional, é essa relação Estados Unidos e China. Tanto sob o ponto de vista desse binômio, né, dessa interação, como também pensando parcialmente o que significa o projeto chinês de hegemonia mundial e qual é o caminho das pedras que eles pretendem seguir, né? Por que eu trago essa questão? Porque a China seria um bom candidato, e aliás aparece eventualmente, né, como apareceu nessa reunião, as edições não esconderam que eles estavam falando da China, né? Então pouco importou ali, pouco importaram os cortes, mas a China é um bom candidato para servir como esse antagonista, né? Ou pelo menos bom candidato dentre os disponíveis, né? Porque eu nunca acho que um bom candidato do outro lado do mundo seja realmente eficaz, mas dentre as opções seria um candidato provável, mas existe um problema fundamental que a economia brasileira depende inteiramente da economia chinesa. Então eu acho que esse é um outro elemento de amarras, talvez, de paralisação que o bolsonarismo encontra, né? Nessa tentativa de alinhamento com os Estados Unidos e nesse desejo eventual de confrontar os chineses na busca por um antagonista, ele tem um problema material concreto para lidar. E isso certamente trava a conversa no ponto 2, muito provavelmente, né? Então tem esse jogo sendo jogado. O que nos abre algumas possibilidades interessantes, assim, né? Porque eu tenho também estado um pouco intrigado com o posicionamento, não somente dos chineses, mas dos russos, enfim, dos indianos, né, dos BRICS de modo geral, em relação a todo o processo de toda a escalada golpista que nós enfrentamos desde 2014. Considerando que os chineses pensam no longo prazo, acho que seria muito importante nós tentarmos colocar a conjuntura brasileira, 2013 para cá, a conjuntura internacional mais recente, enquanto moldura dessas deduções, né, porque eu entendo que as coisas vão passar por aí também. É interessante essas duas últimas falas, porque apontam para outras questões que nós já conversamos em diferentes momentos, mas a respeito dessa galvanização, o Felipe nos lembra 64, eu lembraria 37, toda a fabricação do Plano Cohen pelos integralistas, né, dentro do Exército, e não por acaso por um certo Olímpio Mourão Filho, né, isso em 37, 27 anos depois ele estaria dando início ao movimento militar, né, que levou ao golpe de 64, mas ele cria, né, com outros integralistas dentro do Exército, o fatídico Plano Cohen, que deu ao Getúlio Vargas o ensejo para dar o golpe de 37, o golpe do Estado Novo, né? Então, essa questão de conseguir galvanizar, centralizar interesses em torno de uma questão comum, né, ela parece uma constante, né, na história brasileira. Só que, por mais que se fale de comunistas, acredito que hoje esse monstro não parece tão grande, ainda que haja uma insistência, né? E aí a China é o centro, né, da crítica, mas não sei se hoje temos uma condição semelhante àquela de 37, 64, né? E me parece que outras questões também têm se colocado como empecilhos, né? Vocês citaram a falta de quadros, a perspectiva de que
os atores são fracos, eu diria até os próprios estados, né, confirmando um pouco a minha tese de que é praticamente impossível você dar um golpe no Brasil, historicamente, sem o apoio dessas políticas estaduais, e aí os xingamentos, a Dória, Witzel, a risada diante da investigação da PF sobre o Witzel, tudo isso denuncia, né, esses distanciamentos, essas crises, mas é muito interessante como as falas de vocês retomam, né, várias questões que nós estamos trabalhando aqui. Bom, Felipe, Luiz, o Cristiano estava falando da questão da China, né, a questão dos BRICS, e a gente inevitavelmente lembra aqui, né, pensando nos compromissos econômicos do Brasil com a China, principalmente a questão do agronegócio, e eu não gostaria de finalizar essa nossa conversa sem lembrar, né, a declaração do ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. Eu sei que muito já foi dito, mas gostaria que você retomasse algumas questões, quando ele fala de uma oportunidade diante do Covid, aproveitando aí o monopólio do tema na mídia a respeito da pandemia, para aprovar uma série de desregulamentações e passar a boiada, né, usando a expressão do próprio Ricardo Salles. Se você puder falar um pouco disso para a gente e reverberar a fala do Cristiano? Claro. Eu acho que, antes de falar especificamente sobre a fala do Salles, sobre os apoios que ela gerou, eu acho que vale a pena só levantar aqui talvez um caminho para a gente tentar investigar esse possível golpe que talvez aconteça por aqui, que claramente está nas intenções, mas talvez não esteja nos recursos eficazes para isso. O que aconteceu, afinal de contas, na Bolívia em novembro do ano passado, né? Talvez aquilo seja um ensaio geral de algo que a América Latina possa viver algumas vezes nos próximos anos. Houve ali um golpe pelas meias, né? É um golpe estranho em que foi protagonizado por polícias, que não conseguiu propriamente realizar uma transição para uma nova era, que se estancou num governo interino, que tenta, nesse momento, atrasar a realização de eleições para as quais o próprio MAS, o partido do Evo, segue em primeiro colocado, pelo menos no primeiro turno, né? A gente tem aí um golpe que permanece com uma espécie de incompletude, né? O que eu acho que é uma expressão curiosa do que pode vir a ser, eventualmente, uma ruptura ou um esforço de ruptura aqui no Brasil. Lembrando que o protagonismo ali esteve principalmente com forças policiais. Além dessa tentativa aparentemente incompleta de golpe na Bolívia, a gente ainda tem que esperar os próximos desdobramentos. Houve também a Operação Gideon lá na Venezuela, em que mercenários a soldo norte-americano, aparentemente vinculados de uma maneira direta ou indireta com o Guaidó, tentaram ingressar em território para fazer algo que foi frustrado. Então existem aí frustrações de golpes que são curiosas. A América Latina pode estar vivendo esse cenário curioso em que a gente vive a experiência de golpes pelas metades, golpes às meias, golpes que não conseguem se completar ou se realizar. E isso talvez tenha como base material fundamental justamente o fato de que a América Latina como um todo hoje já não tem mais a mesma hegemonia e a mesma parceria comercial prioritária com os Estados Unidos. Hoje no Brasil a gente já está num cenário em que 30% do que a gente exporta, pelo menos em 2019, 30% do que a gente exportou foi para a China. Então, se o nosso parceiro comercial prioritário é a China, ele provavelmente tem peças geopolíticas muito ricas aí para tentar exercer pressões que talvez em alguns momentos se sobreponham às dos Estados Unidos. E isso é algo que é novo, completamente novo no cenário sul-americano, completamente novo. Então, talvez esses golpes às meias, talvez esse bolsonarismo com essa intenção autocrática, mas com uma certa pequenez na sua realização, talvez tudo isso tenha a ver com essa correlação de forças geopolítica que se alterou completamente na América Latina nos últimos tempos, né? No que diz respeito especificamente à fala do Salles, a fala dele não é propriamente uma novidade para quem conhece o Salles, não é propriamente uma novidade para quem tem acompanhado as medidas tomadas pelo seu ministério. A proposta de tentar passar a boiada, ou seja, de flexibilizar as regulamentações ambientais que tentariam conter minimamente a
a barbárie sobre a Amazônia é muito clara da sua personalidade. Mas o que eu acho que chama muito a atenção é que logo em seguida, já no dia 26, poucos dias atrás, ele recebeu um apoio massivo da maior parte das instituições vinculadas ao agronegócio, o que é algo muito importante, e denota que existe unidade política no interior do agronegócio capaz de alguma maneira, embasar essas falas do Salles para além da sua personalidade bastante repugnante. Então, a nota que saiu nos jornais no dia 26, assinada pela CNA, assinada pela Sociedade Ruralista Brasileira, assinada pela ProSoja, assinada por uma quantidade gigantesca de associações, denota que existe unidade, consenso dentro do agronegócio apoiando esse tipo de fala. Acho que é a única conjunto de empresas. Não, e só aproveitando, Luiz, desculpa cortar a sua fala, mas isso nos lembra uma pergunta que eu lhe fiz no último podcast que conversamos, sobre que interesse o agronegócio teria diante de uma escalada autoritária, né? E aí, o que me parece que não se trata de se é autoritarismo ou não, mas de que maneira eles podem tirar proveito do controle do Estado que eles possam exercer, né? Perdão. Eu acho que, de fato, tem aí uma coisa que me chama muito a atenção. Todos os ciclos, todos os momentos de estado de exceção, todos os ciclos autoritários que a gente viveu no Brasil, tiveram na Amazônia um ponto de interesse central e prioritário. Isso é verdade na era Vargas, isso é verdade no Estado Novo com a Marcha para o Oeste, isso é verdade durante a ditadura militar com a Sudã e com os subsídios fiscais que foram feitos, que mudaram completamente a ocupação do território na Amazônia e representaram uma transformação massiva de terras públicas em propriedade privada. E talvez a gente esteja revivendo isso, algo parecido com isso por agora. A proposta da medida provisória 910, que era uma proposta de uma terceira flexibilização em 10 anos das condições de regularização da grilagem na Amazônia, ela pode ser justamente a preparação desse terceiro assalto, digamos assim. O Brasil tem essa característica curiosa, né? Nós temos uma fronteira na região amazônica de uma quantidade gigantesca de terra que não está propriamente subordinada ao regime da propriedade privada. Existe uma quantidade gigantesca ali de recursos que são potencialmente utilizáveis pelo capital, mas que não estão propriamente ainda transformados em propriedade privada. Com certeza muito se fez na Marcha para o Oeste, muito se fez na ditadura para isso, mas ainda existe um acúmulo de recursos gigantesco ali. E o imperialismo brasileiro, na minha opinião, tem como expressão máxima de realização justamente a fronteira amazônica, porque o capitalismo no Brasil é grande o suficiente para pleitear colônias, mas ele é pequeno demais para pleitear colônias fora de si. Então, onde ele realiza o seu imperialismo na expansão sobre a região amazônica, onde a expansão se dá justamente da mesma forma como se deu em todas as colônias dos países centrais, por meio da violência brutal sobre os povos ali localizados, sobre poceiros, sobre indígenas, sobre uma violência de Estado brutal para transformar recursos que são comuns em propriedade privada. É possível que o agronegócio esteja profundamente interessado justamente em uma terceira grande ofensiva de um Estado autocrático, de um Estado autoritário, sem qualquer amarra ambiental ou social, nessa transformação massiva de recursos que estão ali em propriedade privada. Eu acho que isso é um interesse de fundo, fundamental. As únicas empresas que tiveram dignidade de se opor à fala do Salles foram aquelas ligadas às empresas de cosméticos, né, a Natura, em especial, mas não apenas a Natura, também a L'Occitane, algumas outras que eu já não me lembro mais o nome. Mas tirando elas, todas as outras empresas ligadas ao agronegócio deram apoio enfático à fala do Salles, que mostra que existe ali uma acumulação primitiva que ainda está por ser realizada e que provavelmente é do interesse... Ela é intimamente ligada, ela é uma base, ela é um pilar fundamental do autoritarismo no Brasil. Esse arco do desmatamento é um dos vetores, não só econômicos, mas principalmente também políticos e culturais, que garantem essa sobrevida e essa reprodução e esse eterno retorno da violência colonial brasileira. É o eterno retorno da nossa acumulação primitiva, né? Então eu sinto que a fala do Salles representa isso, representa justamente esse impulso autoritário no sentido de reprodução da nossa acumulação primitiva sobre a Amazônia de uma maneira sem
sem freios. E isso, sem dúvida, encontra base nos interesses das principais empresas do agronegócio. Nesse sentido específico, o agronegócio segue uma base sólida do bolsonarismo e provavelmente seguirá. Mesmo sem Bolsonaro, o bolsonarismo seguirá com base no agronegócio. Legal a sua intervenção, Luiz, porque você aponta justamente a concomitância, né, a simultaneidade entre uma terceira onda, ou as ondas, né, de assalto à terra, seja na marcha para o oeste durante o período Vargas, os avanços, né, sobre a terra no período militar, na ditadura militar, usemos bem os termos, né, e agora, novamente, durante a escalada autoritária do bolsonarismo. Cristiano, nesse sentido, gostaria de ouvir suas ponderações, né, sobre o que o Luiz nos trouxe, já nos encaminhando aí para o final desse grato encontro, né, dessa mesa virtual, e já de cara agradecendo aí a sua participação. Bom, gostaria também de agradecer imensamente essa conversa extremamente profícua que tivemos essa noite, e para fechar minha participação, eu gostaria de trazer aqui alguns apontamentos de discussões vindouras. Eu entendo que essa última exposição do Luiz Felipe amarra bem o papo que nós tivemos hoje, mas ao mesmo tempo abre diversas perspectivas, né? Dentre as que me interessam mais particularmente também, né, um dos pontos da minha reflexão, especialmente sobre a possibilidade da esquerda se posicionar diante dessa conjuntura, eu acho que nós poderíamos, numa próxima conversa, tentar localizar um pouco melhor o MST nessa disputa, né? Tanto do ponto de vista das organizações de esquerda, que me parece que o MST talvez seja o movimento político mais expressivo, mais bem organizado e mais extensivo que nós temos, mas cuja situação territorial está fora das grandes cidades, né? E em confronto com essa macroestrutura do agronegócio. Então, se nós pudermos trazer a esquerda de novo para o debate, acho que nós temos que passar, então, por uma avaliação da situação atual do MST, né? E, enfim, de movimentos aliados também, né? Outra questão que me parece bastante relevante é pensarmos também, a partir da fala do Luiz Felipe, esses fenômenos, né, de uma tentativa de retomada ditatorial na América Latina, mas que não consegue se realizar. Né? Então, tentarmos explorar um pouquinho melhor as causas disso, enfim, trazermos elementos mais concretos desses fenômenos localizados, especialmente porque quando estamos falando de agronegócio, nós necessariamente olhamos para as fronteiras e conectamos o Brasil dentro de uma dinâmica mais ampla, né, que é a latino-americana. E por fim, dentro de um retorno também a esse tema do esgotamento da nova república, eu acho que é conveniente também nós tentarmos explorar a ideia de que se o bolsonarismo é uma figura de transição para outra coisa, e temos aí alguns elementos para pensarmos o que pode ser essa outra coisa, em que medida que essa atual estrutura institucional que tem no PSDB, que tem no Centrão, que tem nesses agentes das corporações, atores muito bem instalados, né, de que maneira que eles também podem acompanhar essa transição e servir a esse novo estado de coisas, né? Ou se nós estamos falando de uma varredura, né, talvez o Mourão possa protagonizar esse processo de transição também, acho que é uma hipótese que nós podemos considerar. Então, eu deixo aqui na minha última contribuição esses apontamentos de reflexões futuras e, novamente, agradecendo aos dois pela ótima conversa. Obrigado. Luiz Felipe, amigo, agradeço mais uma vez, né, em nome do coletivo, a sua presença, a sua participação. Já peço as suas ponderações finais, né, fazendo um convite, né, para uma outra conversa. Né, suas contribuições são sempre bem-vindas. Então, mais uma vez, obrigado. A palavra é sua, suas palavras finais. Eu acredito que eu já não tenho muito mais o que acrescentar ao que eu já disse, acho que já me estendi bastante. Acho que o que vale é parabenizar vocês pela iniciativa de tentar promover algum espaço de troca num momento como esse. A gente está muito isolado e nesses isolamentos a gente perde referências. Acho que esses espaços de troca são muito ricos para que a gente possa minimamente conseguir construir ferramentas, porque a crise que se avizinha é gigantesca e nós precisamos nos fortalecer para ela. Sem dúvida alguma.
Então, agradecendo novamente aos 2 participantes dessa mesa virtual, eu me despeço, agradecendo também aos ouvintes, aos nossos frequentadores, do site, dos textos, dos podcasts. Este foi o 8º podcast do Coletivo Sagrada Família. Esperamos vocês na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau. Escreva para nós pelo e-mail sagrada.familia.podcast@gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Sagrada Família, podcast.